Oi, pessoal do Matemática Suave, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirella, aqui da UESC, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão, tá? Todo mundo sabe que, infelizmente, em 2019 surgiu o novo coronavírus e, com ele, a pandemia de Covid-19. E aí nós pensamos o seguinte: o que nós, matemáticos, podemos fazer para ajudar a população em meio a essa pandemia que estamos aí vivenciando? Pensando nisso, nós criamos um projeto de extensão denominado Divulgação da Evolução da Covid-19 em Cidades Baianas. E a gente acompanha a evolução da Covid-19 em cidades aqui da região de Ilhéus e Itabuna, tá? São essas cidades aqui que eu circulei em vermelho. Ao todo são 11 cidades: Camaquã, Eunápolis, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itagimirim, Itajuípe, Itapebi, Jequié, Porto Seguro e Uruçuca. E a nossa equipe é coordenada por mim e pelo professor André, e a gente conta com a ajuda dos discentes Carlos Henrique, do Bacharelado de Matemática, Luiz Felipe, do curso de Engenharia da UIFBA, Maria Luísa, de Ciências da Computação, e Tamires, que é minha orientanda do Profimate. O que a nossa equipe faz? Diariamente a gente colhe os boletins, né, de todas essas cidades. Então, normalmente as prefeituras ou publicam no Instagram, ou no Facebook, ou no próprio site. Então, a gente pega boletins epidemiológicos publicados pelas próprias prefeituras, tá? E a gente junta as informações, todas as informações que tem no boletim, numa planilha. A gente escolheu usar as planilhas do Google Sheets, porque são planilhas online, e aí todo mundo pode editar, né, de forma simultânea, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu peguei a aba, vocês podem observar aí na parte inferior que cada aba é referente a uma cidade. Eu peguei para mostrar para vocês a abinha da cidade de Itagimirim. Então, cada coluna tem uma informação diferente. Por exemplo, na cidade de Itagimirim, o primeiro caso confirmado para Covid-19 foi no dia 26 de junho. Então, a gente conta como esse sendo o primeiro dia, tá? O dia 1. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nas colunas, os casos confirmados, casos ativos, casos recuperados, tá? E etc. Aí, juntando todas as informações. E de posse dessas informações, a gente monta, né? Gráficos, vídeos, textos explicativos. Então, depois vocês podem olhar lá no nosso Instagram, vou falar um pouquinho para frente. A gente explicou, por exemplo, o que são os casos ativos, a gente falou um pouquinho sobre a segunda onda, tá bom? A gente colocou vídeo nos rios. Então, no Rios, então, deem uma olhadinha lá no nosso Instagram, vou falar daqui a pouquinho dele. E que mais, né, que a matemática pode fazer, por exemplo, aí, para ajudar, né, na tomada de decisões? Então, ó, aqui eu peguei um gráfico do Carlos, onde ele colocou os casos confirmados para Jequié. Então, a gente fez um gráfico, né? No eixo X aí estão as datas, no eixo Y, o número de casos confirmados. Então, cada pontinho azul aí é o caso confirmado em tal dia. Então, juntando esse conjunto de pontos, a gente tem uma função discreta, tá? Utilizando o método dos mínimos quadrados, quem ainda não viu, vai ver lá no curso de cálculo numérico, tá? Então, através do método dos mínimos quadrados, a gente consegue aproximar esse conjunto de pontos por uma função contínua. No caso, a função contínua é um polinômio de grau 4, tá? Que esse gráfico aí em vermelho, tá? Essa linha em vermelha é o polinômio de grau 4 que melhor aproxima esse conjunto de dados aí, tá? Esse conjunto de pontos. Por que é importante aproximar, né, esse conjunto de pontos por uma função contínua? Porque dessa forma a gente consegue prever o número de casos confirmados para daqui a alguns dias, tá? Para um curto período aí para frente. Então, por exemplo, aqui, ó, o Carlos fez essa projeção. Ele utilizou a média entre os polinômios de grau 5 e grau 6 para prever o número de casos confirmados para a cidade de Jequié para alguns dias aí. No caso foi, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 dias, tá?
Então, por exemplo, aí, no dia 21 de agosto, a projeção foi de 4.874 casos. E o dado real, que saiu no boletim da prefeitura, foi de 4.872. Já no dia 25 de agosto, a projeção foi de aproximadamente 5.002 casos e o dado publicado no boletim foi de 5.006 casos, tá? Então, tá bem perto aí a nossa projeção tá bem perto aí dos dados reais, tá? Por que é importante, né, a gente fazer essas projeções? Para ajudar a prefeitura, por exemplo, na tomada de decisões. É importante a gente se recolher depois das 9 horas da noite, por exemplo. Quando a gente fala da ocupação da UTI, a ocupação está muito alta, então a gente precisa fazer alguma medida aí para conter o avanço da Covid-19, tá? Então, estudar esses números é importante para a tomada de decisões, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, vou mostrar para vocês. Esse gráfico, por exemplo, ele foi publicado no Diário Oficial, que é um gráfico da Tamires, né? Aqui, ó. Ele foi utilizado no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 na cidade de Itagimirim, tá? E o Luiz Felipe também ajudou a Prefeitura de Camaquã nos gráficos e no balanço de 2020 sobre a evolução da Covid-19, tá? Então, o Luiz Felipe também fez vários gráficos aí para ajudar a Prefeitura de Camaquã. Bom, todos os nossos gráficos, vídeos, textos explicativos, a gente está publicando no Instagram periodicamente. A gente criou o Instagram Projeto Cidades Covid, tá? Sigam o nosso Instagram, por favor, ajudem aí na divulgação. E a gente também, antes de falar do site, né? Aqui eu coloquei alguns posts do Instagram, mas entrem lá, fuçem, como eu falei, tem vídeo no Reels, tem textos explicativos, tá bom? O pessoal tá ajudando bastante a gente na divulgação, então peço a ajuda de vocês aí também para isso. E a gente também criou um site, tá? Esse é o nosso site, projetocidadescovid.wixsite.com/covid19. Eu vou mostrar agora rapidinho para vocês o site que a gente criou. Pessoal, esse é o nosso site. Aqui tem todas as cidades, né, que nossa equipe está acompanhando. Esse site é gerenciado pela nossa discente Maria Luísa, tá? Aqui a gente colocou já na página inicial alguns gráficos comparativos. Por exemplo, esse é uma corrida de barras, né, para os casos confirmados por 10 mil habitantes. Desde o primeiro dia, né, de um caso confirmado aqui na região, até os dias atuais, a gente está sempre atualizando esses gráficos periodicamente. Mais abaixo tem as curvas, né, para os casos confirmados por 10 mil habitantes. Dá para a gente analisar, né, como estão crescendo essas curvas, qual que é a velocidade de crescimento. A gente colocou também as curvas de casos ativos. A gente pode observar, né, que ali no mês de agosto, a gente teve o primeiro pico da curva de casos ativos. Aí, no final de outubro, começo de novembro, diminuiu bem os casos ativos e voltou a aumentar no começo de dezembro. E aqui colocamos também um gráfico para a taxa de letalidade para a Covid-19. Aí, se vocês quiserem analisar, né, para uma cidade específica, nessa abinha cidades, vamos pegar aqui, por exemplo, de Ilhéus. Então, entrando na cidade de Ilhéus, a gente colocou uma tabela com os dados que a gente julga, né? Os dados mais interessantes aqui para publicar. Então, tem também desde o primeiro dia. A gente fixou também alguns gráficos, por exemplo, dos casos confirmados, recuperados, casos ativos, ocupação de UTI e óbitos. E se a gente clicar aqui nos posts recentes, e na cidade de Ilhéus, aqui tem todos os gráficos, né,
que envolvem a cidade de Ilhéus, tá? Então, todos os gráficos que a gente publica lá no Instagram, tá aqui no site também. Aí, aqui do lado esquerdo tem o gráfico e do lado direito uma descrição do gráfico, tá bom? Para ler toda a descrição, basta clicar aqui no botão, vai ter a descrição e logo abaixo o gráfico. Tá, pessoal? Esse é o nosso site. Acessem, por favor. E curtam o nosso Instagram, sigam o nosso Instagram. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a professora Geisane por esse convite, né? Pela oportunidade da gente poder divulgar o nosso projeto aqui no Matemática Suave. Obrigada, professora Geisane. Aí, pessoal, sigam, por favor, nosso Instagram, tá? @Projeto Cidades Covid. Acessem nosso site, tá? Tem todas as informações lá. E se tiver dúvida ou quiser entrar em contato, eu coloquei aqui o meu e-mail, tá bom? Então é isso. Cuidem de si, cuidem do próximo, usem máscara, tá? E se puder, fique em casa, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada aí pela atenção, pela paciência e até a próxima.